Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. A Jennifer está me chamando a atenção, me lembrando que eu tenho que abotoar a camisa. Toda a correria aqui acabou que eu não abotoei a camisa. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações nesse bloco de transmissões que aconteceu desde... Que hora que foi? Desde 9 horas da noite começou o bloco de transmissão aqui no canal Léo Estopa ao vivo. Eu agradeço muito a vocês e queria te pedir para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante porque algumas pessoas ainda não entenderam esse novo padrão de transmissão. Nesse novo padrão de transmissão, o que a gente faz é iniciar a transmissão bem mais cedo, com algumas reprises, e depois dessas reprises a gente aparece aqui fazendo a transmissão ao vivo. Para quem ainda não entendeu, para quem está começando agora a acompanhar o canal Leonardo Estopa, na hora que tem esse quadradinho escrito ao vivo, é porque a transmissão está acontecendo ao vivo, e quando o quadradinho vermelho escrito ao vivo não está aparecendo, quando está aparecendo uma data aqui, ó, é porque você está assistindo a gravação desse vídeo. Mas se você estiver no Facebook, o quadradinho ao vivo não vai aparecer, o que significa que no quadradinho, que no Facebook realmente vai aparecer a data. Eu esqueci de falar isso. E é por isso que está escrito edição da noite 4/1/2019, porque hoje é 4/1/19. Muito obrigado a todos que compartilharam, queria agradecer aqui, já estamos com 761 pessoas assistindo aqui no YouTube, mas é possível crescer essa publicação. Você que está por aí no Facebook, se você puder ajudar compartilhando aí para a gente aumentar o alcance. E você que está aqui no YouTube, se você puder compartilhar aí no WhatsApp, no Twitter, enfim, nas redes sociais, para com isso a gente conseguir aumentar o alcance da publicação. Eu vou trazer, obviamente, hoje os eventos mais bombásticos que aconteceram na política brasileira. E hoje é um dia interessante porque agora a gente já começa a perceber que a lambada vai comer no lombo do trabalhador brasileiro. Hoje já começa a ficar bem claro que é o trabalhador que vai pagar a conta do governo Bolsonaro. Essa é a parte interessante, tá, gente? O Bolsonaro já começa a mostrar que vai governar para os ricos e vai sentar lambada nos pobres. Essa é a parte interessante. Não que o Bolsonaro faça isso, seria muito interessante que o Bolsonaro não fizesse isso, lógico. Mas o interessante é que o Bolsonaro já começa a mostrar isso. Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim é que, infelizmente, não são todas as pessoas que vão perceber que o Bolsonaro está fazendo isso. Isso porque a gente já tem aí pessoas alienadas falando que o aumento do salário mínimo foi bom demais e que os R$8 não vão fazer diferença. Já tem pessoas aí falando que a redução dos impostos dos ricos precisa realmente acontecer. Isso porque eles não imaginam que o governo custa dinheiro. E abaixar o salário, os impostos dos ricos, obviamente, significa aumentar um pouco os impostos dos pobres. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns comentários. Estou vendo aqui a Sara Vieira. Lula, querido, estou orando por você. Deus é maior que esses lobos. Glicério de Almeida, diz Facão participando aqui. Wagner Lula Evangelista. Uma fake bomba foi deixada na Havan depois de horas e um grande aparato descobriram que era fake. Queca e Caco. Bozo é só destruidor de gente. Cecília Canavetsi. Lula livre ou povo nas ruas? Odília Matos. Quem manda em quem? Paulo Guedes no Bozo ou o Bozo no Guedes? Olha, se tem uma pessoa que manda pouco é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não entendeu até agora que ser presidente da República não significa mandar. Ele parece que ele está começando a criar juízo, ele está começando a entender que no final da fritada dos ovos ele foi tão somente aquilo que ele sempre teve medo de ser, massa de manobra. O eleitor do Bolsonaro sempre teve medo de ser isso, massa de manobra. E o eleitor do Bolsonaro conseguiu ser nada mais, nada menos que apenas massa de manobra. Deixa eu agradecer o Mauro Cione pelo superchat. Ele fala: boa noite, Léo, sou seu novo moderador. Me ade, equipe Glicério, grato. O Glicério mandou para mim a lista dos novos moderadores. Vou te adicionar aqui, Mauro Cione, muito obrigado
pela mensagem, muito obrigado pelo superchat. Eu estou aqui agora, eu preciso do celular para adicionar o novo moderador. Sara, Onyx mandou o Bozo calar a boca. Interessante, né, que o Bozo, ele é o que menos manda nessa brincadeira. Pessoal, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Eu já vou começar trazendo essa matéria interessantíssima que anima todas as pessoas. Afinal de contas, nós vivemos hoje um Brasil diferente, um Brasil sem socialismo, um Brasil sem comunismo. E nesse Brasil sem socialismo, quem leva ferro é você. Agora, é aquela chamada, né, de rádio. Nós estamos vivendo um novo Brasil, um Brasil sem socialismo, um Brasil sem comunismo. E nesse Brasil sem socialismo e sem comunismo, fique tranquilo, quem leva ferro é você. Eu estou falando isso porque não é todo mundo que está assistindo aqui que está nessa faixa do imposto de renda que vai ser reduzido. Olha, gente, quando você fala em redução de impostos, é bem engraçado que as pessoas, principalmente o eleitor do Bolsonaro, eu vi determinadas postagens, determinados comentários falando a seguinte coisa: o pobre deveria pedir para reduzir os impostos do pobre, não reclamar da redução dos impostos do rico. Olha, tudo bem, podemos chegar ao ponto em que ninguém vai pagar imposto. O detalhe que eu quero perguntar é como que com o seu salário mínimo, que nem sobe mais, você vai pagar escola para os filhos, saúde para os filhos, como que você vai fazer para pagar um advogado quando você precisar do PROCON, como que você vai fazer para viver no Brasil se não tiver nenhum serviço público? Eu pergunto isso porque, infelizmente, nós temos uma realidade em que os alienados, desculpa pessoal, os alienados eles pensam que é só ir abaixando imposto, né? Vai abaixar, desculpa de novo. Os alienados pensam que é só sair abaixando impostos e que vai ficar por isso mesmo, né? O ponto de vista que os caras têm é o seguinte, olha, se a gente abaixasse os impostos, todo mundo viveria feliz, porque aí, sem impostos, todo mundo teria mais dinheiro. Claro, se você tivesse hoje R$1.000, que é o salário mínimo, menos que R$1.000, né? Vergonhoso, mas é menos que R$1.000. Você com 2 filhos, o salário mínimo de R$1.000, provavelmente perderia a metade do seu salário se seus filhos tivessem uma gripe num país em que você não tivesse acesso à saúde pública. Eu falo isso porque o eleitor do Bolsonaro, ele tem a ilusão de que se o Brasil adotasse uma política de redução de impostos, o Brasil viraria Estados Unidos. Ele tem essa ilusão de que a redução de impostos ia fazer o patrão tão feliz que o patrão ia aumentar o salário dos funcionários. A coisa seria mais ou menos assim, olha, fique tranquilo porque o Bolsonaro vai tirar os impostos. E aí, a partir do momento que o Bolsonaro tirar os impostos, você vai usar o seu dinheiro para pagar aquilo que o serviço público te oferece. Só que aí você vai ter tudo de qualidade. Você vai usar o seu dinheiro para pagar uma saúde de qualidade. Você vai usar o seu dinheiro para pagar a educação dos seus filhos, uma educação de qualidade. Você vai usar o seu dinheiro para pagar a faculdade do seu filho, uma faculdade de qualidade. O detalhe é que no momento em que uma pessoa passa a ganhar R$900, e olha, vamos imaginar que a gente paga 50% de impostos em tudo. Eu estou falando isso porque o eleitor do Bolsonaro, ele costuma pensar que se a gente chegasse e tirasse os impostos, a gente teria, olha, peraí, Paulo Henrique, para tudo, tá aqui. Eu vi o Paulo Henrique escrever processamento caindo durante 6 meses de live e agora o Paulo Henrique escreveu aumentando o processamento. Para tudo. Tem alguma coisa... Vou pedir você para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Enquanto você compartilha para a gente aumentar o alcance, eu vou agradecer as pessoas que estão aqui assistindo no Facebook.
tem 25 pessoas no canal, no meu pessoal, tem mais 166 pessoas no Leonardo Stupp, mais 87 pessoas no Dilma Resistente. Pessoal, se vocês compartilharem, a gente vai realmente aumentar o alcance, porque olha, essa live já está com mais de 1000 pessoas no YouTube. Eu estou gostando muito dessa nova modalidade de transmissão, porque normalmente a gente precisava chegar às 11 horas da noite para a live chegar a 1000 pessoas. E agora a gente já está aqui com 1058 pessoas no YouTube, isso porque a live começou um pouco antes. E eu pedi para tudo, que eu pensei, eu vou até beber alguma coisa depois que eu vi que o Paulo Henrique trocou a frase. Não é mais processamento caindo, agora é aumentando processamento. Vamos comemorar esse momento. Muito obrigado, novos tempos, tempos de expectativa, processamento aumentando. Agora vamos voltar aqui para os impostos, vamos voltar para a política. Muito obrigado pelo processamento voltando, tá, Paulo Henrique? Isso é muito animador saber que o processamento está voltando. Olha só, vamos imaginar, gente, recapitulando, o pobre de direita, eleitor do Bolsonaro, ele foi convencido por um argumento de que se a gente não tivesse impostos, a gente não precisaria do Estado. E aí eu vou falar com você a seguinte coisa, imagine que nós pagamos 100% de impostos. Vamos pensar aí que a gente paga 100% sobre o valor dos produtos, a gente paga de impostos. Isso significa que os produtos custariam a metade do preço se nós não tivéssemos impostos. Vocês vão entender onde que eu quero chegar com isso. Vamos imaginar um assalariado e vamos arredondar. O salário mínimo é R$1.000. Vamos pensar que a gente não está vivendo essa realidade triste do Bolsonaro e o salário mínimo custa R$1.000. Então vamos pegar o salário mínimo, vamos dobrar o salário mínimo, já que a gente paga a metade dos produtos, a gente paga impostos, vamos imaginar uma vida sem impostos. Numa vida sem impostos, de 50% do preço dos produtos, o assalariado ganharia R$2.000. Isso é para fazer uma conta bem simples, para você entender onde eu quero chegar. Nessa vida sem impostos, em que o assalariado ganha o dobro, né, porque o dinheiro compra o dobro, vamos começar a fazer as contas. O cara ganha R$2.000 por mês, mas ele não paga impostos. Então, ele ganha R$2.000 por mês e os produtos continuam pelo mesmo preço. Isso é uma abstração que a gente está fazendo. Imagine que esse camarada não vai ter acesso a nenhum serviço público, porque ele não paga impostos. Aí, imagine você que essa pessoa... Vamos fazer umas contas aqui, para ficar bem fácil. Vamos pegar aqui, só para vocês terem uma ideia de onde eu quero chegar e por que eu estou falando que o eleitor do Bolsonaro ele é muito, mas muito ludibriado mesmo, né? Vou tentar colocar até a calculadora aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar que o eleitor do Bolsonaro, ele não vai pagar impostos, agora ele vive no mundo sem comunismo, ele vive no mundo perfeito, ele não vai pagar impostos. Então ele ganha, o salário dele compra o dobro, né? Então vamos colocar que ele ganha R$2.000 por mês, isso vezes 24. Vezes 12, né? Para dar os 24 mil. Eu calculei antes. Agora imaginem o seguinte, pessoal, ele não ganha, ele não paga os impostos, ou seja, o salário dele está aqui pelo dobro. Vamos imaginar que esse cidadão agora tem 2 filhos, mas só que agora ele precisa colocar os filhos na escola particular. Ele não vai, obviamente, procurar uma escola particular dessas de pessoas extremamente ricas. Ele vai procurar escola particular de preço médio. Vamos imaginar que a escola particular de cada filho custa R$500. Só aí, né, porque normalmente o mês de férias é o mês que você paga a matrícula, só aí o cara já perdeu a metade do salário dele. Então vamos tirar, então, R$12.000, porque ele paga 12 parcelas de R$1.000. Então vamos pegar aqui e tirar R$12.000. O cara continua tendo R$12.000 por ano. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que para uma família que tem 2 filhos, só a escola
Só a escola já comeria a diferença salarial do que paga e não paga impostos. Agora vamos colocar a saúde na conta. O cara não tem mais acesso ao SUS, ele é obrigado a pagar um plano de saúde. E acreditem, um plano de saúde para uma família não é nada barato. Um plano de saúde para uma família, que é essa família que a gente está falando aí de 4 pessoas, vamos pensar um plano básico para ter a mesma qualidade do SUS, para não ser uma coisa extraordinária, para ser um plano que substitua, obviamente, nenhum plano de saúde substitui o SUS, tá, gente? Porque os planos de saúde, eles são complementares, mas vamos imaginar um plano de saúde aí para substituir a urgência. Então vamos tirar R$500 por mês para a família inteira, para ser um plano bem básico. Esse cara já perdeu mais R$6.000. São R$6.000 que sobraram para esse cara pagar um advogado quando ele precisar, porque obviamente ele não vai ter uma defensoria pública se ele estiver num país liberal que não fornece absolutamente nada de graça. R$6.000 para ele pagar um serviço aí de orientação como o do Procon, R$6.000 para ele comprar comida para dentro de casa, pagar luz, pagar água. Ou seja, essa ilusão de que uma pessoa pobre paga muitos impostos, ela precisa ser considerada ao inverso. Eu vou trazer para vocês agora o inverso do que eu acabei de falar. Por quê? Porque na Inglaterra, onde eu cursei economia, a gente estuda essa faixa da redistribuição de renda de uma forma muito mais séria do que isso que vocês acabaram de ver. Isso porque, gente, aqui no Brasil, a gente teve uma dopagem mental, principalmente do eleitor do Bolsonaro, e esse eleitor do Bolsonaro, ele acredita, ele tem boa fé, ele acredita de toda boa fé que ele está na margem aí que pode sair da dependência do Estado. Ele acredita mesmo que ele não precisa dos serviços públicos. E ele acredita que paga imposto. Olha, quando o pobre fala que paga imposto, eu acho que qualquer economista que escuta isso passa mal, quando o pobre fala que paga imposto. O colega pergunta, e o que não tem filho, tem que pagar para o filho do outro? Sim, sociedade é isso. Sociedade funciona exatamente dessa forma. É uma sociedade mais voltada ao bem-estar social funciona dessa forma. Presume-se que a tendência natural dos cidadãos é ter filhos, e exatamente porque a intenção da sociedade é que ela continue, não que ela acabe, tratam a sociedade como se todo mundo fosse ter filho um dia, considera dessa forma. Então, quem não tem filhos, paga impostos para aqueles que têm filhos, mas só que não é apenas a educação, tem saúde, tem muita coisa. Vou apresentar para vocês agora uma conta que a gente aprende na universidade a respeito da redistribuição de renda, exatamente porque hoje, com essa queda na tributação dos mais ricos, o eleitor do Bolsonaro está achando que as coisas estão melhorando. Ele pensa a seguinte coisa, não, agora está melhorando, porque agora que os ricos vão pagar menos impostos, a gente está começando a ter um governo que vai cobrar menos impostos, como se esse governo fosse continuar existindo sem receber impostos. Deixa eu agradecer, Márcio Santos, Ventos de Liberdade, muito obrigado, Márcio Santos, superchat é sem dúvidas muito importante para o crescimento dos canais, é sem dúvidas importantíssimo para a sobrevivência dos canais. Ele fala, tudo está cooperando para esse desgoverno, as pessoas estão sendo desviadas do que realmente interessa. Foi o João de Deus, a Damares e o país só caindo, exatamente. É uma grande cortina de fumaça do entretenimento que está distanciando as pessoas daquilo que realmente importa. Muito obrigado, Márcio Santos. Eu agradeço muito as pessoas que podem contribuir, pessoal. Está chegando aí o início do ano e agora que a gente tem que pagar as contas de internet, contas de luz, então toda a contribuição para o canal de esquerda é muito importante, porque infelizmente o canal de esquerda não recebe doações dos banqueiros aí que normalmente só ajudam os canais que falam aquilo que os interessa. Agora que eu percebi aqui que estava um pouquinho fora, e agora que eu percebi que eu estava mudando e não mudava nada. Então significa que eu fiz aquelas contas
que eu falei e a calculadorazinha não apareceu. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Eu queria pedir vocês, se vocês puderem compartilhar de novo para a gente aumentar o alcance, eu agradeceria muito. Eu gostaria de agradecer aqui as participações pelo Facebook. No Leonardo Estopa pessoal, eu estou vendo aqui algumas pessoas participando, Beth Faria, Paulinho Novaes, Clementino Gomes. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Se vocês puderem compartilhar aí no Facebook e virem depois participar aqui no YouTube, eu agradeço muito. Temos aqui também as participações, deixa eu ver aqui, no Leonardo Estopa no Facebook, 224 pessoas. Pessoal que está assistindo pelo Leonardo Estopa no Facebook, por favor, compartilhem aí nos grupos, compartilhem na timeline de vocês, para a gente conseguir aumentar o alcance. E depois venham participar aqui no YouTube, Dilma Resistente, 92 pessoas assistindo. Se vocês puderem, por favor, venham participar com a gente aqui no YouTube, mas compartilhem antes a transmissão aí do Dilma Resistente. Deixa eu voltar aqui para o YouTube, trazer o contador, 1.316 pessoas assistindo pelo YouTube. Pessoal, o Paulo Henrique ainda continua aumentando o processamento. Pessoal, eu estava falando com vocês sobre como que a gente calcula qual que é o ganho final de uma pessoa numa sociedade. O ganho final de uma pessoa numa sociedade é bem maior que o ganho final daquela pessoa fora de uma sociedade. E quando a gente calcula a redistribuição de renda, eu vou fazer uma conta básica para vocês aqui que a gente aprende na Universidade de Economia, e é por isso que eu falo que hoje todas as pessoas que estão... muito obrigado, Hermínia Conde traz aqui uma grande colaboração aqui para o canal, deixa eu colocar aqui. Muito obrigado, pessoal, o Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais, agradeço de coração a Hermínia Conde aí pelo Superchat. Pessoal, quando a gente estuda economia, a gente estuda o efeito da redistribuição de renda e normalmente a gente analisa o que é o ganho final de uma pessoa dentro de uma sociedade. O pobre de direita, eleitor do Bolsonaro, assalariado, ele tem aversão a impostos. O que ele não entende é que muitas coisas que são entregues a ele por causa dos impostos jamais estariam disponíveis se a gente não tivesse impostos. E a gente tem uma ilusão dentro do Brasil que fala o pobre é aquele que paga mais impostos. Isso porque os impostos são iguais nos produtos de consumo. Mas é claro que quem paga mais impostos são os ricos. Não em proporção ao salário, claro que não, mas na prática. Esse grande bolo de arrecadação de impostos que os ricos pagam, esse bolo provê os serviços públicos para os mais pobres. E quando a gente analisa a redistribuição de renda, que muito eleitor do Bolsonaro, quando a gente fala redistribuição de renda, ele faz associação à Bolsa Família, né, dinheiro direto, que é uma parte de redistribuição de renda, mas não é só isso não. A redistribuição de renda é muito mais do que isso. E agora eu vou mostrar para você como que uma família pobre de direita tem uma renda muito maior, como um pai pobre de direita, obviamente um pai de esquerda também, mas um pai pobre de direita que acha que paga impostos, ele tem uma renda bem maior e no final das contas ele não é um pagador de impostos, ele é um recebedor de impostos. Veja bem, vamos começar imaginando que o Brasil não fosse tão cruel e tivesse aprovado um salário de pelo menos R$1.000 por mês. Isso para arredondar e ficar bem fácil. R$1.000 por mês, a gente sabe que um cara ganha, obviamente, R$12.000 por ano. Então vamos pensar que o Brasil já está na nova lei que não tem férias nem 13º, então não tem adicional de férias, não tem 13º. Vamos pensar uma conta bem simples, R$12.000. Agora vamos imaginar o seguinte, tudo que é público, tudo que é do Estado, vem dos impostos. Então, a gente precisa calcular o serviço público que é consumido por aquele cidadão. Se o cara ganha um salário mínimo, obviamente ele coloca os filhos na escola. Se ele tem 2 filhos, vamos imaginar que esse cara, ele tem aí uma escola que
vamos imaginar que vale junto com a alimentação, lembrando que na escola tem alimentação, muitas vezes a escola também tem uma provisão de transporte escolar, vamos fazer uma média. Vamos imaginar que esse camarada recebe a escola dos 2 filhos e que isso vale R$1.000 por mês. Então, temos mais R$12.000, porque na escola privada você paga, obviamente, a rematrícula. Vamos pensar o seguinte, esse camarada, ele não tem plano de saúde e ele precisa acessar o SUS. Ele foi ao SUS pedir socorro médico, vamos pensar que foram aí 5 vezes durante o ano, e nessas 5 vezes, para a família inteira, para ele e para os filhos, uma consulta médica custaria R$500. Então vamos pegar nesse bolo que a gente está fazendo essa conta, nessa calculadora, e vamos colocar aí mais R$500 de consultas médicas. Vamos pensar que esse camarada fez uso de serviços públicos do tipo PROCON, do tipo Defensoria Pública. Vamos imaginar que ele precisou de se socorrer à Defensoria Pública porque alguma coisa errada aconteceu. Vamos imaginar que ele precisou de um serviço disponível aí pela Prefeitura, pelo Estado. Vamos colocar esse pacote de serviços aí por mais R$1.000 no mercado. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse camarada precisou vacinar os filhos. Vacina na rede privada é bem cara. E vamos imaginar que esse pacote de vacinas e os medicamentos que essa pessoa recebeu do SUS no momento que ela foi atendida pelo SUS custariam mais R$500. Tudo isso que eu estou colocando para vocês são valores que vão acima do salário do cara que recebe um salário mínimo e que enche a boca para falar que detesta pagar impostos. Esse cara que recebe um salário mínimo e que enche a boca para falar que detesta pagar impostos, por causa dos impostos, ele tem no final de um ano um salário que passa de R$30.000. Só nesse comecinho de serviços públicos que eu coloquei para vocês, esse camarada já chegou em R$26.000 de salário real. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, existe um estudo da curva de redistribuição de renda, e essa curva de redistribuição de renda mostra exatamente isso. Uma pequena parte do salário dos ricos é retirada e é devolvida para os pobres através de serviços públicos ou mesmo redistribuição direta, como Bolsa Família. E aí a gente tem uma curva de desigualdade que é muito inclinada. No momento que você coloca a redistribuição para funcionar, você tem igualdade social, mais igualdade social. A gente não tem extrema igualdade social, que seria a crítica do comunismo. Agora, a pergunta que eu faço é, o que faz um recebedor de salário mínimo, que faz uso de escola pública, de hospital público, pega remédio na rede pública, vacina na rede pública, que faz um cara desse se levantar contra os impostos, sendo que ele não paga impostos? Economicamente falando, na prática, por causa dos serviços públicos que ele recebe, ele não paga impostos, ele recebe impostos. É muito normal você imaginar o dono da Havan lutando contra os impostos. Afinal de contas, ele tem condição de contratar tudo na rede privada. Desesperador mesmo é imaginar pessoas aí de carne e osso como eu, que são recebedoras de impostos, desesperadas querendo acabar com os impostos. Deixa eu agradecer aqui Olívia Amorim. Nem a Globo, no alto de sua majestade, recebeu tanto quanto o 247. Fale a verdade. Mostre a lista dos que receberam dinheiro do governo para os seus ouvintes. Olha, Olívia Amorim, quem dera se o Léo tivesse recebido. Quem dera se o Léo tivesse recebido pelo menos 1% do dinheiro que a Globo recebeu. Olha, Olívia Amorim, eu vou falar com você com toda a sinceridade do mundo. Eu adoraria receber verba do governo. Olha, eu adoraria receber verba do estado, do município, verba do governo federal, mas eu adoraria te fazer um desafio. Encontra 1 centavo que eu recebi do governo, do PT, e aí eu te pago 1 milhão de vezes aquilo que você encontrar.
Obviamente, o 247 é uma instituição que não recebeu... Olha, o 247, ele não, obviamente não recebeu 0,001% da verba que foi dedicada à Rede Globo. Isso é por alcance, Olívia Amorim. É pelo número de pessoas alcançadas. Olha, pensa o seguinte, o governo precisa investir alcançando pessoas. O governo precisa comunicar com as pessoas. Se o 247 alcança 5 milhões de pessoas, por que que o governo vai investir na Globo e vai desprezar o 247, sendo que o 247 tem um outro público, além da Globo? Eu não assisto Rede Globo. Tem muitas pessoas que estão aqui que não assistem Rede Globo. Você acha inteligente ignorar o 247 porque você é, provavelmente, eleitora do Bolsonaro. Agora, o que eu falo com você é o seguinte, se você quiser saber quanto eu ganhei para fazer o meu trabalho, é muito simples. Passa a assistir todas as lives do Leonardo Estopa e passa a calcular a boa vontade de pessoas como você que acaba de fazer uma doação. É aí que eu recebo meu dinheiro. Agora, eu estou disposto a desafiar qualquer um que queira... Olha, todo tipo de contratação de serviço de jornalismo é público, tá? Não tem jeito de Estado, município ou governo federal contratar um serviço como o meu sem pedir uma nota fiscal, sem fazer uma coisa extremamente burocrática, porque senão o cara tem que pagar do bolso dele. Mas eu estou disposto a desafiar qualquer pessoa para achar qualquer doação que eu tenha recebido desses caras aí. Se acharem, eu vou pagar 1 milhão de vezes. Então, se eu fiz algum serviço aí para o governo Lula, para o governo do PT, se em algum momento eu recebi alguma boquinha, como falam os eleitores do Bolsonaro, eu vou, além de pagar 1 milhão de vezes aquilo que eu recebi, eu vou tirar o meu canal do ar, não vou fazer vídeo nunca mais. Então, fique tranquilo. Tá aí o desafio, Olívia, pode encontrar. Eu não vejo, obviamente, as contas do 247, porque senão o Léo, obviamente, nem me deixaria ver as contas, porque senão ele teria medo de eu pedir aumento, isso é natural, né? Se você não é patroa, eu te sugiro a chegar perto do seu patrão e falar, olha, patrão, deixa eu ver aí como é que são os lucros da empresa. Ele não vai deixar, não. Não é porque o dinheiro vem do PT, do PSDB ou então do Bolsonaro, porque ele não vai querer que você saiba quanto que ele está ganhando, lógico. Mas uma coisa eu posso te garantir. As minhas doações são essas aí que você está vendo. Vou colocar mais uma para você, que é do pobre alienado de direita. Fala a verdade, Estopa. A Olívia já sabe de tudo, Olha, e vou falar mesmo. Comprei o jatinho mesmo. E tem mais. Lulinha me vendeu a Ilha Fernando de Noronha e a Ferrari de ouro tá aqui embaixo, ó, na garagem aqui de casa. E o jatinho eu guardei ali, ó, no aeroporto de Pampulha. Tá guardado lá meu jatinho. Comprei tudo na mão do Lulinha. No momento que o bicho tava pegando, vocês lembram quando o bicho tava pegando lá? Lulinha fez isso, fez isso. Quando o Lulinha comprou Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck, começou a dar muita confusão. Falei, Lulinha, ó, manda esse treco pra mim aí que eu tenho dinheiro igual água, né? Enfim, pelejando para montar o computador aqui do canal do Leonardo Estopa e as pessoas, fale a verdade sobre de onde vem o seu dinheiro. Tá difícil, tá fácil desse jeito não, tá, pobre alienado de direita. As coisas estão difíceis aqui pro coitado do Leonardo Estopa. Eu gostaria de pedir vocês, pessoal, quem puder ajudar aí, compartilhando pra gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Eu queria agradecer muito os compartilhamentos. Queria convidar as pessoas que estão aí no YouTube para que, por favor, venham participar com a gente, que estão no Facebook, venham participar aqui no YouTube. Eu estou percebendo aqui que alguma coisa aconteceu na minha gravação, que a gravação começou a perder quadros. Foi aí que eu descobri que a gravação está funcionando com o número de quadros errado. Mas agora que já está errado, deixa continuar errado. Deixa eu agradecer aqui também. Olívia Amorim, eu não falei você, eu disse 247. Mostra a lista das doações do governo petista aos 247. Olha, Olívia Amorim, isso é transparente, tá? O que você precisa fazer é entrar no portal Transparência do governo federal. E o portal Transparência não é só para o governo Bolsonaro, é para o governo federal. Muda a pessoa por detrás da presidência, mas a presidência continua a mesma. Você pode pedir lá no portal Transparência qual que foi toda a verba federal, toda a verba do governo que foi
Para o 247, eu posso te adiantar que me parece que o 247 tem, acho que 60 funcionários, é uma empresa muito grande, e ele não funciona só porque tem doações de políticos, não. As doações, inclusive, foram ignoradas pelo Léo, porque o Léo chegou à conclusão que dá muito mais reputação trabalhar diretamente para o povo, ou seja, com doações igual a sua, do que trabalhar para políticos. Eu, particularmente, eu já tive várias ofertas de fazer trabalhos para políticos. E eu falo, olha, eu não quero, sob hipótese alguma, ter uma coleira no meu pescoço. Eu quero ter a tranquilidade de chegar aqui e meter o pau em qualquer um. O que eu quero dizer é que se o Lula fizer alguma coisa que eu não concordo, eu quero ter a tranquilidade de meter o pau no Lula sem dó nem piedade. Se o Haddad fizer, eu quero ter a tranquilidade de falar dele. Então, eu, particularmente, eu vou numa direção completamente oposta. Eu prefiro viver de doações como a sua do que tentar entrar aí nesse barco das doações de políticos. Agora, o 247 é uma empresa que faz anúncios. Então, a partir do momento que alguém procura para fazer um anúncio ou para ajudar porque considera o trabalho importante, isso é natural, né? Olha, doações para empresas de publicidade, que nem são doações, né? São contratações de empresas de publicidade. Eu acho muito estranho quando fala doação, né? Seria a mesma coisa de dizer que o seu salário, Olívia, não é um salário, porque você não fez nada, é doação. Não, olha, 247 são mais de 60 pessoas trabalhando várias horas para poder fazer matéria, publicar, e o Léo Atucci nem dorme. Aí quando fala a palavra doação, eu acho muito estranho, né? Tipo, você virar para uma empresa de publicidade, uma empresa de comunicação e falar doação. Muito estranho. Mas o que eu posso te adiantar aqui é que é uma empresa que tem várias pessoas e uma empresa que está fazendo uma luta muito grande para procurar uma coisa que o resto da imprensa não está procurando, que é o Queiroz. O 247 pergunta, cadê o Queiroz? O resto não pergunta, cadê o Queiroz? Pessoal, eu fiz aqui um trabalho então para vocês entenderem essa questão dos impostos, que após a redistribuição de renda, os assalariados eles acabam tendo muito mais dinheiro que eles tinham antes da redistribuição de renda. Eu falei sobre isso porque, às vezes, o brasileiro não tenha entendido que a maioria do povo brasileiro recebe impostos. É exatamente esse receber impostos através de serviços públicos que o Bolsonaro chama de socialismo. O Bolsonaro chama de socialismo o direito dos mais pobres terem uma escola pública disponível para os filhos. O Bolsonaro chama de socialismo o direito das pessoas mais pobres terem um atendimento médico na hora da urgência. É isso que o Bolsonaro chama de socialismo. De certa forma, precisamos concordar que isso é uma pequena dose de socialismo. Isso é o estado de bem-estar social que existe exatamente para evitar o colapso do capitalismo. Agora, o que vai acontecer no momento em que a gente tirar isso? Claro que o Brasil vai ficar ainda menos produtivo. Existem eleitores do Bolsonaro que acreditam que no momento que os impostos forem retirados, eles terão mais capacidade. Teve um que até falou hoje durante o Léo ao Quadrado, o patrão paga menos impostos, ele tem maior capacidade de contratar e com uma maior capacidade de contratar, ele vai contratar mais pessoas. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, imagine quanto... Olha, você eleitor do Bolsonaro, qualquer pessoa que está aí, eu vou pedir você para pensar da seguinte maneira. E pensa isso do fundo do coração. Imagine que você foi hoje no supermercado do seu bairro, na mercearia. Eu gosto muito de falar da mercearia. Você foi na mercearia do seu bairro e pediu ao seu Zé da mercearia um refrigerante. Seu Zé da mercearia te passou aquele refrigerante por R$ 3,50. Você foi para casa. Então, quando você chegou em casa, você recebe uma ligação do seu patrão falando, olha, eu acabo de perceber que você teve um desempenho muito bom e eu estou te promovendo para outra função, é mais responsabilidade, mas o salário é o dobro. A pergunta que eu te faço é muito simples. Amanhã, quando você for comprar refrigerante no seu Zé da padaria, você vai pagar R$ 7,00 porque você está ganhando o dobro? Claro que não. Então deixa de ser tonto. Se o patrão paga menos impostos, ele não vai pagar mais o funcionário por isso, sob hipótese alguma.
Porque, obviamente, o patrão está lutando por lucro. E dentro do lucro está a ideia de pagar menos tributos. Isso é natural. Ou seja, os pobres são os que se ferram com essa situação dos ricos pagarem menos tributos. Porque os impostos dos ricos pagam os serviços públicos disponíveis para os pobres. Ah, mas o serviço público é ruim, o serviço do Estado é ruim. Fica sem ele. Fica sem ele. Proposta muito simples. Teve um episódio bem legal, né? Isso me parece que foi no início desse ano, que teve alguns bolsominions que estavam correndo para tomar uma vacina. Era vacina de quê mesmo, Jennifer? Teve uma vacina no início do ano. Eu não sei, eu sei que teve. Ah, vacina para dengue. Dengue ou febre amarela, não sei. É uma vacina para um treco desse aí de mosquito. Teve, eu sei que uma tem vacina. É febre amarela, que a dengue não tem vacina, alguma coisa assim. E aí teve um surto em São Paulo. E um monte de gente correndo para o SUS para tomar vacina. E saiu uma crítica na internet. Mas peraí, até os liberaloides vão procurar o SUS para tomar vacina? Por que eles não vão procurar vacina na rede privada? A resposta é muito simples, gente. Porque a vacina é cara. Quem paga é o SUS. E são esses 2,5% a menos no IR dos ricos que vão fazer falta no SUS para comprar essas vacinas na hora de desespero. Deixa eu agradecer os superchats aqui que chegaram. Adriana Siqueira fala, seu trabalho me faz muito bem, obrigada. Muito obrigado, Adriana Siqueira. Mais um elogio aqui da Claudete Landi. Muito feliz, pessoal, pelos elogios. Super canal, análises inteligentes. Deve ser inteligência, que eu não entendi deve ser ou foi um erro de digitação, ou foi um neologismo que eu não consegui entender. Desculpa, muito obrigado. Bela Cris Brasil pelo superchat. Pessoal, muito obrigado mesmo. Através da ajuda de vocês, eu tenho conseguido aumentar muito a tecnologia do canal. Hoje eu já consigo fazer essa live mais longa. Isso é exatamente porque vocês estão colaborando, né, com doações, vocês estão colaborando aí na construção do computador novo. O computador novo do canal Leonardo Estopa, ele foi uma iniciativa do Clube do Estopa, e o Clicério está aí anunciando o Clube do Estopa, e agora eu preciso até puxar a orelha do Clicério, que é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço, né, à causa, ao canal, sem excluir, lógico, os outros moderadores e os outros irmãos que estão participando do Clube do Estopa. Eu lembro sempre do Clicério, mas de coração, lembro de todos vocês, Dilma Resistente, o Chocoprint BR, lógico, todas as pessoas que estão ajudando, a Mônica, que teve um carinho muito grande de trazer as peças aqui em casa, tem também os novos moderadores, o Mauro, tem moderadores que pararam de participar da live, como o Cássio, por exemplo, várias pessoas que ajudaram bastante nessa campanha do computador. E eu queria lembrar a vocês que o Clube do Estopa comprou algumas peças do computador usando cartão de crédito emprestado, e a gente precisa arrecadar o dinheiro para acabar de pagar esse computador. Aqui nessa transmissão, aqui no YouTube, né, no Facebook não tem, mas aqui no YouTube, nessa transmissão, tem as formas que vocês podem ajudar. Então, quem puder ajudar com qualquer valor, tá, gente? O Clicério até brincou, falou assim, teve um dia que chegou uma doação de 30 centavos. Olha, se todo mundo doasse 30 centavos, a gente conseguiria pagar tudo rapidinho, porque agora nós temos mais de 2.000 pessoas assistindo no total. Se cada um doasse 30 centavos, a gente conseguiria pagar as contas. Por isso que eu falo, não liguem para valor, o importante é ajudar. Então, muito obrigado mais uma vez, Bela Cris, muito obrigado. Meg Souza, Léo, você não falou que a geração de riqueza no processo é que gera os impostos para, através dos impostos, ocorrer uma redistribuição mais justa de renda. Muito bem lembrado, a Meg Souza põe um ponto muito interessante aqui, que é o seguinte, a pessoa não paga impostos, obviamente existem impostos sobre a propriedade, mas o imposto existe exatamente por causa do índice de riqueza. E uma coisa, eu sou bem criterioso ao falar essa questão de impostos, gente, porque o imposto não pode ser confisco. Ele tem que ser um nível que também não prejudique a pessoa. Mas o que a gente precisa admitir é que grande parte da riqueza produzida pela elite, ela é produzida exatamente por causa do trabalho dos mais pobres. Só que a elite consegue espremer o trabalho dos mais pobres a ponto de que os mais pobres recebam como salário só o suficiente para comer. Então, o que acontece? Numa situação em que a elite trabalha e emprega os mais pobres com um salário que é suficiente somente para comer, essa elite que produziu riqueza e ficou mais rica por causa disso,
ela acaba recompensando quem está fazendo ela ficar rica. Porque o que seriam dos empresários brasileiros se não fossem os trabalhadores brasileiros? Então, a gente precisa concordar que jamais a gente poderia ter uma situação de divisão igual, em que todo mundo ganhasse a mesma coisa. Isso seria absurdo. Mas uma sociedade inteligente, ela investe na saúde do seu povo, até para que esse povo fique saudável para trabalhar para a elite, investe na educação do seu povo, até para que esse povo fique educado para trabalhar para essa elite, e também investe, obviamente, na prevenção de problemas que podem acontecer por falta de investimentos da saúde. Eu lembrei de um caso bem simples, né? Essa questão da febre amarela, da vacinação, que é uma vacina muito cara. Os pobres não poderiam se vacinar, e é exatamente o fato de algumas pessoas estarem com a doença que contamina o mosquito, que vai contaminar mais pessoas. E lembrando que o combate ao mosquito também é financiado pelo dinheiro público. A pergunta simples que eu faço nesse momento é, no estado 100% liberal, você acha que as pessoas vão ao supermercado comprar um negocinho daqueles ali para sair matando mosquito, né? Se as pessoas deixam água parada em casa e o fiscal da dengue, o fiscal do SUS precisa entrar na casa das pessoas para mostrar que tem água parada ali. Então a coisa é muito mais complexa que parece, gente. Roberto Delgado fala, desculpe-me, Léo, sou concursado no M Saúde e já trabalhei em hospitais públicos e no SUS. Todos têm diretores corruptos, sem exceção. Roberto Delgado, eu acho que se você trabalhou num hospital público e você não denunciou de forma fundamentada um corrupto, você faz parte dos corruptos. Me desculpe a colocação que eu fiz aqui agora, mas essa não é uma colocação que eu fiz só para você. Eu já falei de uma forma bem geral. Você que é usuário de um serviço de saúde pública e critica um serviço de saúde pública. A pergunta que eu faço para você nesse momento é o seguinte: você teve coragem de chamar a polícia naquele momento que você chegou lá e viu que o médico estava dormindo? Você que trabalha num hospital público e percebe que o cara do escritório está fazendo um caixa 2 na compra na papelaria. Ele tira uma nota mais alta e recebe a diferença por fora. Você denunciou esse cara? E aí eu pergunto para você, Roberto Delgado, você viu diretores corruptos? Você denunciou esses diretores? Eu pergunto isso porque a resposta é óbvia, não. É a nossa sociedade que tem essa cultura de deixar as coisas erradas acontecerem. O que a nossa sociedade faz é olhar e falar, isso é público mesmo, deixa para lá. Se nós tivéssemos a cultura, por isso que eu falo, o problema não está no político não, Delgado, o problema está na qualidade do povo brasileiro. É o cara da secretaria que está vendo o secretário do diretor, que está vendo o diretor roubando, e ele pensa a seguinte coisa, quer saber, eu não vou bater de frente com o diretor não, é melhor ser amigo dele, quem sabe não sobra um pouquinho para mim. Né? Médicos que participam do esquema de corrupção da diretoria para que eles possam dar nó em algumas horas de trabalho. Então, a matéria-prima que a gente tem, ela é fraca, é o ser humano. Claro, Delgado, que a administração pública é menos eficiente que a administração privada. O que eu estou falando aqui nem é de hospitais públicos, eu estou falando aqui de investimento público. Isso conta, inclusive, se a gente passasse para um sistema mais moderno, apesar de questionável, um sistema mais moderno de saúde pública. Imagine você que nos locais onde o serviço privado quisesse atender as pessoas, a gente sabe que isso já acontece, locais onde os hospitais privados queiram atender as pessoas, eles atendam como hospitais privados, tipo o projeto Corujão da Saúde do Dória, e aí o serviço público, o serviço privado seja pago com dinheiro público para as pessoas mais humildes. A resposta, a pergunta que eu te faço agora é, nesse momento que o governo está tirando impostos dos mais ricos, de onde que vai vir o dinheiro para pagar o Corujão da Saúde? Né? Então, mesmo que a gente partisse para a iniciativa privada, ainda assim a gente teria um problema muito sério, porque a redução da arrecadação de impostos vai, obviamente, refletir nos mais pobres. E os mais pobres, eleitores do Bolsonaro, nem vão ficar sabendo disso. Eles vão culpar o PT pela redução dos investimentos no SUS. Patrícia S. Léo, foi só o Bolsonaro falar em uma previdência menos rigorosa que a Globo começou a atacar de novo, e a Folha e Estadão junto, o JN em suas reformas. Patrícia, o que eu tenho falado e eu tenho repetido várias vezes aqui
é que seria muito bom que a gente conseguisse convencer o Bolsonaro a ser o presidente dos mais pobres. Isso seria uma coisa muito interessante. Mas, infelizmente, parece que isso não vai acontecer, porque toda vez que o Bolsonaro cogita a possibilidade de governar para os mais pobres, né, cogita a possibilidade de proteger os mais pobres, ele leva uma lambada dessa. De vez em quando eu elogio o Bolsonaro, quando o Bolsonaro se posiciona, ainda que um pouquinho a favor dos mais pobres. Hoje no Léo ao Quadrado eu falei sobre o dilema do Bolsonaro, eu ainda cortei um pedacinho desse vídeo, coloquei no canal Leonardo Stoppa, que o Bolsonaro está passando um dos piores momentos da sua vida, porque nesse momento ele tem que decidir se ele vai pagar a dívida de campanha com as elites ou se ele vai retribuir os votos que ele recebeu no Brasil. Ele não imaginava que ele ia entrar numa sinuca tão perigosa. Roberto Delgado fala, já denunciei um diretor de hospital público em um auditório cheio de colegas e políticos. Já desmontei processos ao denunciar aparelhos superfaturados. Então, meus parabéns, vamos incentivar as pessoas que façam isso, mas vamos concordar que sem dinheiro na saúde, obviamente sem orçamento na saúde, nem dinheiro para corrupção vai ter. Vanessa De Bastiani, Léo, não é verdade. Quem denuncia esquema de corrupção no serviço público se ferra. Experiência própria. Então, Vanessa De Bastiani, o que acontece, eu concordo com o que você falou, o que acontece é que nós temos uma cultura que cresceu dessa forma. Nós temos uma cultura que chegou ao ponto em que denunciar o errado é a exceção. Por exemplo, o diretor da COAF rodou porque denunciou o esquema Queiroz. Então, não precisa pensar que isso é uma coisa que é da esquerda, não. Isso é uma coisa que é do Brasil. O Moro está substituindo... Toda vez que uma pessoa da Polícia Federal fazia uma denúncia contra o Aécio Neves, essa pessoa era punida, por incrível que pareça. Os heróis da Polícia Federal que fizeram denúncias contra o Aécio Neves, eles sofrem retaliação. Eu sei que isso está acontecendo, mas o que eu estou querendo dizer é que você não pode utilizar o argumento de que é o funcionalismo público ou o serviço público ou pertencer ao Estado que faz as coisas erradas acontecerem. É o ser humano. Então não pode falar, não, é porque os hospitais estavam sendo geridos por pessoas do PT. Não, porque os hospitais estavam sendo geridos por seres humanos. Simples assim. E a gente tem essa regra de não denunciar. Se a gente tivesse, se no lugar do brasileiro desenvolver essa cultura de ódio que ele está desenvolvendo hoje contra o trabalhador, o brasileiro está desenvolvendo uma cultura de ódio contra o trabalhador, desenvolvendo uma cultura de ódio contra o gay, desenvolvendo uma cultura de ódio contra tudo. Mas se ele desenvolvesse uma cultura de ódio contra a coisa errada e começassem a denunciar em massa, olha, o camarada viu um desvio ali de verba na compra de uma lâmpada, que o cara vai e mete aquilo no Facebook, filma, mostra, ridiculariza o corrupto. Se a gente tivesse essa cultura, a gente mudava o Brasil. Agora, achar que nós vamos mudar o Brasil mantendo o Lula preso é a coisa mais infantil e imbecil do mundo. O mesmo cara que condenou o Lula proibiu a COAF de investigar o Bolsonaro. O mesmo cara que condenou o Lula dispensou vários processos do PSDB, ou seja, é só uma luta pelo poder. Roberto Delgado, não me ferrei porque sou concursado, só posso ser demitido por roubo, e isso seria impossível no meu caso. Cuidado, tá, Roberto Delgado, porque assim como armaram para o Lula, podem armar para você. Se você estiver realmente lutando contra esquemas de corrupção, você pode cair. Vai chegar um dia que você vai entender que o motivo da Dilma ter sido empichada foi exatamente porque ela se opôs à continuidade de esquemas de corrupção durante o governo dela. Para você ter uma ideia, Roberto Delgado, quando a Dilma começou a ser perseguida, ela perdeu o apoio até do PT, porque a Dilma fez uma declaração bem clara, que até os políticos do PT que estivessem envolvidos em corrupção seriam processados. Então, no momento em que a gente teve o primeiro presidente que teve a coragem de falar que agora todos os corruptos seriam processados, é ela que virou a processada. Então, toma bastante cuidado, porque você pode ser vítima aí nessa brincadeira. Eu estou vendo aqui o Clicério me lembrando aqui de adicionar o Mauro. Clicério, o que aconteceu é que eu, hoje, na hora que o Mauro mandou mensagem para mim, eu estava logado com outro canal. Aí eu fui desesperado aqui para pegar o celular e o Mauro já sumiu. Mas eu vou tentar
abrir aqui e descobrir o Mauro aqui no... Bom, por favor, Mauro, manda aí mais mensagens para eu te localizar. E assim que eu te localizar aqui em mais mensagens, não precisa ser mais superchats, não. Pode ser mensagens comuns. Assim que eu te localizar, que agora eu já consegui logar aqui com o canal, porque enquanto eu estava logado com outro canal, eu te colocaria como moderador do canal do Técnico Brasil que estava logado no momento. Roberto Delgado, por favor, não me ofenda, não me compare a Lula, Dilma. Dilma e Lula são uma vergonha para todos nós. Olha, Roberto Delgado, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é de morar num país em que um presidente que podia ter feito como Bolsonaro, podia ter se unido às elites e ter chibatado o povo brasileiro. E olha, hoje, se o Lula tivesse se unido às elites e traído o povo brasileiro, hoje o Lula estaria aí, ó, com bilhões em patrimônio. Ter o orgulho de ter vivido num país em que nós tivemos 2 presidentes que tiveram a coragem de colocar o pobre no orçamento. Eles tiveram a coragem de pegar os impostos públicos e falar, parte desse dinheiro vai para os pobres. Eu tenho orgulho disso. E é uma coisa que talvez dure umas 10 vidas. Eu acho que se a gente tiver outra encarnação, eu na outra encarnação vou nascer orgulhoso do Lula e orgulhoso da Dilma. Eu tenho uma tristeza muito grande, que não tira a minha admiração do Lula e da Dilma, porque eu tenho certeza que não são eles que decidem essas coisas, principalmente o Lula, que está até preso, né, tadinho? Então, eu tenho uma decepção muito grande com quem faz a mídia social da Dilma e a mídia social do Lula, porque eles nunca me ajudaram a crescer meu canal. Eles teriam tido condições de fazer isso. E agora, nesse momento, Delgado, eu vou te falar uma coisa, olha, você está falando com um cara que nunca recebeu 1 centavo do Lula, nunca recebeu 1 centavo da Dilma, nunca a Dilma compartilhou um vídeo meu e pediu, pessoal, assinem aí o canal do Estopa. Nunca. Nunca a equipe do Lula compartilhou um vídeo meu e falou, pessoal, se inscrevam aí, ó, no YouTube do Leonardo Estopa. Isso nunca aconteceu. Ou seja, ainda que eu esteja decepcionado por eu não ter tido a oportunidade de ser exposto para os seguidores da Dilma e do Lula, eu tenho muito orgulho de ter vivido num país em que 2 pessoas que poderiam ter se unido aos opressores e terem garantido vida eterna junto com o poder, eles tiveram coragem de bater de frente com o sistema e colocar o pescoço na forca para governar para os mais pobres. A Dilma falou de alto e bom tom que ninguém ia fazer ela aceitar a corrupção no governo dela. Tem um amigo meu que até critica isso, ele fala, Léo, por causa da teimosia da Dilma em não aceitar a corrupção, o Cunha tirou a Dilma e a gente está vivendo toda a desgraça que a gente está vivendo hoje. Então, olha, se tem uma pessoa que a gente precisa admitir que até prejudicou o Brasil, que se o Brasil tivesse, se ela tivesse deixado o Cunha continuar na presidência da Câmara sem ser processado, o Brasil teria continuado pelo menos de uma forma mais estável. Se tem uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu no que diz respeito à luta contra a corrupção, é a Dilma. Porque, olha, enquanto o Sérgio Moro estava perseguindo o PT, a Dilma também estava perseguindo gente corrupta dentro do PT. Enquanto o Sérgio Moro estava protegendo o PSDB, a Dilma estava fazendo de tudo para que a Polícia Federal tivesse coragem de perseguir o PSDB. A Dilma não teve medo de ninguém. Ela falou, olha, eu entrego o meu mandato, mas eu não entrego minha dignidade. Era só ela ter falado com os deputados do PT, não votem contra o Cunha. O próprio Temer falou isso. Assim que a Dilma votou contra o Cunha aceitou o processo de impeachment e aí a coisa azedou. Então, enfim, assim que a Dilma realmente bateu o pé e falou, enquanto eu estiver aqui não vai ter corrupção, a corrupção venceu a Dilma. Dentro da corrupção estava, obviamente, Bolsonaro e Eduardo Cunha na mesma foto lutando contra o presidente mais honesto da história da política brasileira. Mozart Fad, não posso ser pior que a Dilma, pois, ao menos, sei me dirigir de modo lógico e nunca seria corrupto. Nunca minto, nunca roubo. Pobre alienado de direita. Falou bonito, Estopa. Muito obrigado, pobre alienado de direita. Lena Pacheco, merda de Delgado.
povo pira com o Delgado. Gente, sabe por que eu gosto do Delgado aqui? Não é por causa dos superchats, não, porque pessoas já mandaram superchats maiores para eu não ler os superchats do Delgado. Eu gosto do Delgado porque o Delgado me dá oportunidades gigantes para falar sobre coisas que os anti-Lula e anti-Dilma não conseguem perceber. É só com o Delgado trazendo uma coisa dessa que eu consigo falar, por exemplo, sobre o fato de a Dilma ter caído porque ela não queria nem dentro do PT, ela queria proteger pessoas. O brasileiro um dia vai... Olha, no dia que o brasileiro ficar sabendo que a Dilma caiu por honestidade, acho que o brasileiro vai ligar o chuveiro, sentar debaixo do chuveiro e ficar chorando 2 horas. No dia que o brasileiro alienado souber que a Dilma bateu de frente com vários políticos do próprio PT falando que no governo dela não teria corrupção e é por isso que ela caiu, nossa, vai ter muita gente chorando. Pode ser que, obviamente, fanáticos não vão morrer sem saber disso, mas no dia que as pessoas perceberem o que realmente aconteceu, e eu falo, olha, se tem uma coisa que me revolta, é exatamente isso. Os motivos que levaram a Dilma a sofrer o impeachment. Honestidade. A Dilma sofreu impeachment porque ela não quis ceder às pressões do Congresso. Isso é uma coisa que eu vou ter muito prazer de ver o eleitor do Bolsonaro chorando quando ele descobrir que isso aconteceu. Aos poucos as notícias estão saindo. Já saíram pelo menos umas 20 notícias de compra de parlamentares para votarem contra Dilma, umas 20 notícias de que a Dilma caiu porque ela não aceitou corrupção. Nós já vimos muitas coisas. Delgado xingou mais gente aqui. Ele falou, Sebastião Pinheiro, Delgado não rouba. Não, Sebastião, não roubo, não sou da sua família. Mas também não xinga o Sebastião, né, Delgado? Você xinga o... Por que você tem que xingar o coitado do Sebastião? Não briga não, ué. É muito difícil esse moralismo. Teve uma vez que eu estava na Inglaterra e eu estava percebendo como as pessoas não conseguem entender a coisa do... Assim, vamos pensar a corrupção em sentido amplo, tá, gente? Não a corrupção que está escrita lá no Código Penal, não a corrupção dos crimes relacionados à administração pública. Vamos pensar na corrupção no sentido amplo. Coisa errada, feia. Eu estava reparando que uma criança de 3 anos estava aprendendo a furar fila com seu pai. Isso no McDonald's lá de Milton Keynes, na Inglaterra. De vez em quando eu ia no McDonald's porque é uma comida barata e rápida, né? Aí eu lá na fila do McDonald's, naqueles períodos assim que eu estava só estudando, não estava trabalhando, pouco dinheiro, e eu tô vendo o rapazinho aprender a furar a fila com o pai. E aquele cara, ele tem certeza que ele não fez coisa errada. Aquele senhor que estava ensinando o filho a furar a fila, ele tem certeza que ele não fez coisa errada. Sabe por quê? Porque essa questão de corrupção ela é muito pessoal. O cara que faz a coisa errada, ele não consegue perceber o que ele está fazendo como coisa errada, porque ele sempre vê uma justificativa para aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, o cara lá do seu hospital, o Delgado, que ficava desviando verba, ele criava na cabeça dele provavelmente uma coisa do tipo, se eu não roubar, outra pessoa vai roubar. Ou então coisa do tipo, eu roubo isso porque o meu salário é pequeno. Sempre o cara cria uma justificativa para ele ter aquele direito. Ou então coisa do tipo, na política é assim e pronto. Então é muito complicada essa situação. Todos nós cometemos coisas erradas, obviamente, e nós só vamos perceber isso depois de algum tempo. Eu vou falar com vocês de um dos maiores ensinamentos que eu recebi da minha vida, mas antes eu vou ler o superchat aqui, do Atos Gomes. Léo, por favor, tá difícil, todos com um cérebro sabem isso que você está falando. O problema é que esse médico parece não ter. Continue seu assunto. Não, o Delgado entendeu sim, ele só quer falar mal da Dilma porque ele não gosta da Dilma, porque ele criou um bloqueio entre ele e a realidade. Mas o Delgado entendeu muito bem o que eu estou falando. Flávia Correia, modesta contribuição pelo que falou da Dilma, Léo. Muito obrigado, Flávia. Obrigado de coração. Eu sou fã incondicional da Dilma. Se tem uma pessoa que eu tenho um orgulho muito grande de ver na política brasileira, é a Dilma. Eu lembro que o Léo Atucci conversando sobre políticos, políticas, possibilidade de corrupção. Quando a gente fala sobre corrupção, o Léo fala a seguinte coisa,
Pode falar comigo de qualquer pessoa, da Dilma eu não acredito. Corrupção da Dilma eu não acredito de jeito nenhum. O próprio Bolsonaro sabe que a Dilma não é corrupta. Ele luta contra ela porque é inimigo político. Os próprios PSDBistas que estão fazendo de tudo para destruir a Dilma sabem que ela não é corrupta. Eles lutam contra ela porque são inimigos políticos. Quando o Bolsonaro falou aquela coisa que o Ustra tinha que ter matado a Dilma, coisa covarde. Que coisa covarde, gente. Mas enfim, nós estamos vivendo um país covarde. Não é um Bolsonaro covarde, não, é um país covarde. Porque, olha, quando o Bolsonaro falou aquilo, se a gente tivesse uma sociedade sadia, as pessoas teriam se distanciado dele. Eu falo isso porque eu vou fazer uma experiência de o que é um povo sadio com vocês aqui agora. Imaginem que vocês me acompanham, vocês são praticamente uma família para mim, vocês estão aqui constantemente. Se de uma hora para outra eu começasse a falar que eu desejo a morte de alguém, que aquela pessoa deveria ser torturada, ser estraçalhada, e eu começasse aqui a elogiar torturadores, o mínimo que vocês fariam com a saúde mental que vocês têm é simplesmente me abandonar. Se a gente tivesse uma sociedade sadia, depois daquilo, Bolsonaro deveria ter sido abandonado, porque a gente não comemora tortura de ninguém, não, gente. Nós temos uma sociedade doente. A sociedade que comemorou aquilo é uma sociedade doente. Pobre alienado de direita fala, é a lei do Gerson. Infelizmente, há muito disso. Muito obrigado, pobre alienado de direita. Sueli Souza, boa noite. Delgado faz isso para dar oportunidade para você esclarecer o povo alienado e aprender também com você. Ele não fala, mas é seu admirador assíduo ao seu programa. Muito obrigado, Sueli Souza. Eu falo que o Delgado sempre traz aqui grandes oportunidades de eu esclarecer coisas. Às vezes as pessoas ficam com raiva da atenção que eu dou para o Delgado, mas é porque o Delgado é aquele cara que sabe trazer uma pergunta, ainda que seja uma super indagação para me colocar contra a parede, ele traz uma super indagação que me dá a oportunidade de falar a coisa que precisa ser dita. E sabe que um grande amigo meu, eu nem diria simplesmente amigo, não, diria provavelmente um irmão de outras vidas e um grande mentor, que é o Theo Cabral Filho, ele fala comigo que esse programa meu, ele é ditado pela qualidade da pergunta. Ele me deu essa dica, Léo, muda até o nome do programa para a qualidade da pergunta, porque o que faz esse programa existir é exatamente as perguntas que vocês fazem. E o Delgado, ele tem a manha de fazer perguntas que me colocam contra a parede, às vezes perguntas que incomodam, mas perguntas que, quando resolvidas e respondidas, elas acabam dando oportunidade para que muitas pessoas entendam um lado que elas não entenderam e para que muitas pessoas consigam criar argumentos para conversar com quem pensa dessa forma. Então eu gosto desse tipo de pergunta. Muito obrigado, Patrícia S. Léo, a mídia e o mercado têm raiva dos servidores do executivo que batem ponto. São os mais atacados. A ideia é acabar, obviamente, com o funcionalismo público. Gente, olha, uma coisa, duas experiências que eu quero contar para vocês, e eu não quero perder essas experiências, então vou até escrever aqui o lembrete. A experiência 1 é pilantra, outros carnavais. E a experiência 2 é Cristiano. Não vou falar o sobrenome, que é feio, mas eu vou falar com vocês a história do Cristiano. Eu não posso deixar de falar essas duas experiências, não, mas antes deixa eu agradecer aqui o pessoal que está no Facebook, né? Muito obrigado mesmo. O olhinho do Facebook não está conseguindo captar o número hoje, mas está aqui. 18 pessoas aqui no Leonardo Estopa pessoal. Já no Leonardo Estopa no Facebook, a página oficial está com 176 pessoas assistindo, Dilma Resistente com 78. Pessoal, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. A gente tem ainda aqui de live uns 25 minutos, então compartilhem, dá para a gente trazer pessoas aí que estão chegando em casa agora, pessoas que estão querendo falar aí um pouquinho sobre política, né, aqui com a gente aqui. Muito obrigado, então, às pessoas que enviaram superchats importantíssimos para o crescimento dos canais. Eu vou falar com vocês duas experiências que eu tive. A experiência Cristiano é uma experiência muito engraçada, que é daquele cara revoltadinho, rebelde sem causa, que tem a minha idade, já está chegando aos 40, e mora com os pais até hoje.
Esse Cristiano, ele tem o patrocínio dos pais para estudar para concurso. E há 10 anos atrás, não, mais de 10, uns 12 anos atrás, esse Cristiano me transferiu a função dele na Quimera Filmes. Esse Cristiano que me transferiu a função dele na Quimera Filmes, ele estava saindo da Quimera Filmes para estudar para concurso. Agora, durante as eleições, ele entrou de cabeça para apoiar o Bolsonaro. Ele tem ódio de funcionário público, ele tem ódio de esquerda, ele tem ódio de redistribuição de renda, ele tem ódio de tudo isso, porque ele tentou a vida inteira e não conseguiu. Então, por detrás de um cara que vive criticando funcionalismo público, vive criticando universidades públicas, tem um cara que tentou várias vezes ser funcionário público e não conseguiu, tentou várias vezes participar de um vestibular federal, né, passar no vestibular federal e não conseguiu, ficou revoltadinho, agora quer botar fogo em tudo. Tipo assim, eu não consegui chegar onde chegou o meu amigo, que é funcionário público, agora eu quero puxar o tapete, quero que privatize tudo, que ele perca os direitos de funcionário público. São pessoas que, olha, infelizmente, eles estão aí numa situação de frustração e eles querem vingar a frustração deles em quem conseguiu conquistar. Né? A resposta é muito simples, continue estudando que você passa, ou então vai para a iniciativa privada, você não nasceu para passar em concurso. Agora, por que você não conseguiu uma coisa? Você tentar botar fogo nessa coisa é muito feio. Né? Imaginem que eu quero comprar uma Ferrari de ouro do Lulinha. Aí eu não consegui, eu vou fazer um plano para ir lá e botar fogo na fábrica da Ferrari para ninguém mais ter Ferrari, né? É exatamente isso que fazem os frustrados que não conseguiram passar em serviços públicos. Eles tornam-se aí os frustrados do serviço público e querem acabar com o funcionalismo público. Roberto Delgado fala, ofendi porque um asshole me xingou antes. Coloque-me como moderador e tais assholes ofensivos serão detonados e o seu canal melhoraria intelectualmente. Roberto Delgado, a moderação do canal, ela está sob tutela do Clicério. Então, se você chegar ao Clicério e o Clicério mandar a mensagem para mim aqui, Léo, coloca o Delgado como moderador. A função já... o Ministério das Moderações do canal, o Ministério das Moderações, olha que interessante, o Clicério é o ministro das moderações do canal Leonardo Estopa e o Clicério é tipo o Moro, ele é um super ministro, ele é ministro da Justiça porque ele é o moderador, né? Ele é também o ministro da organização financeira, da Casa Civil e também da Fazenda, porque ele organiza a compra do computador. Então, eu vou fazer isso, eu não vou ser também ditador, não. Se o ministro das moderações decidir, se tiver aí no Diário Oficial do canal Leonardo Estopa, uma portaria ministerial assinada pelo Clicério de Almeida, te nomeando moderador, né, igual ele fez com o Mauro hoje, mas eu não consegui achar o Mauro ainda, obviamente você vai ser moderador do canal. Então tá por conta aí do Clicério. Delemar Santos, tive um professor que corrupção no Serviço Público Federal. Deve ser um professor, foi perseguido pelo órgão e até o MPF. Hoje mora no exterior para não ser assassinado. Deve ser um professor que denunciou. Eu não sei, não entendi, ficou meio estranho. Atos, você tira um assunto super pertinente, que é a redistribuição de renda, para falar de um assunto sensacionalista e insultar gente honrada. Atos, eu não estou insultando gente honrada, não. Roberto Delgado, ele está com medo de que eu o detone. Atos, eu não estou insultando gente honrada, não. Deixa eu falar com vocês agora. Não é sensacionalismo, não. Isso é caso de experiência que me fez aprender muita coisa, tá? Gente, todas as pessoas têm um momento de amadurecimento, principalmente na ética e na moral. Esse amadurecimento ético-moral pode acontecer aos 16 anos, pode acontecer aos 18 anos, pode nunca acontecer. Eu tenho um período da minha vida em Ponte Nova que eu era um cara sonhador, e porque eu era um cara sonhador, a Watts falou que isso era pro Delgado. Tá um xingo aí de superchat. Então, pessoal, eu falava com vocês que existe, obviamente, uma
Deixa eu tirar esse olhinho aqui e colocar no olhinho do YouTube. Eu vou colocar, para falar isso, eu vou colocar aqui o símbolozinho do YouTube, que eu acho muito importante eu cortar isso depois e fazer um vídeo separado, tá? Todas as pessoas têm um momento de crescimento ético-moral. Esse crescimento ético-moral, normalmente, ele pode acontecer por herança familiar, pode acontecer, assim, por uma ética pessoal vinda da sociedade ou até por uma educação através dos tombos. Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu era muito sonhador. E dentro de Ponte Nova eu queria montar um estúdio de gravação de áudio. E para montar esse estúdio, obviamente a renda de uma pessoa de 17, 18 anos não é muito alta, mas como meu pai era uma pessoa muito querida na cidade, eu consegui ter crédito em várias lojas de materiais de construção. Lá em Ponte Nova, uma das pessoas que vende materiais de construção, uma pessoa extremamente gente boa, que inclusive foi vendedor de um lugar que eu comprava quando eu era criança, que é a Luminar, um cara fantástico, que é o Marinho, abriu um crédito para mim, afinal de contas eu comprava na Luminar, ele me conhecia de muito tempo, e esse Marinho abriu o crédito para mim e eu passei dificuldade, não consegui pagar o Marinho. Porque eu não consegui pagar o Marinho, eu fiquei fugindo do Marinho naquele tempo, né? Eu tinha lá, eu molecão, pelejando para poder andar em dia com minhas contas, eu pensava, quando eu tiver o dinheiro para pagar o Marinho, eu vou pagar o Marinho. Só que o Marinho, ele é muito gente boa, mas ele é muito estourado. Então, um certo dia, eu passando em frente à loja dele, ele saiu correndo de dentro da loja dele e gritou comigo, falou, você não vai me pagar, fez aquele escândalo na rua. Aí eu fui e me achei o dono da razão e falei assim, olha, agora que você gritou comigo, você não vai receber nunca. E continuei tendo certeza que eu estava correto, porque eu criei um motivo para não pagar o Marinho. O tempo foi passando e eu, com total certeza que eu tinha tomado a atitude correta, continuei de cabeça em pé, sem pedir desculpas para o Marinho e sem pagar o Marinho, porque eu pensei assim, olha, eu não paguei aquele cara porque aquele cara me xingou. Até um certo dia, em que eu percebi que um colega meu, também de Ponte Nova, que estava na época trabalhando no mesmo prédio que eu, a gente na porta do prédio, e esse camarada só ficava adiando o pagamento, adiando o pagamento de um cobrador, e ele sempre falava com o cobrador, volta amanhã. Esse cobrador ficou possesso depois de uma semana tentando receber desse cara, e falou assim, cara, você só pode estar fazendo hora com a minha cara. No momento que o cobrador falou isso, esse colega meu gritou, agora que você falou isso é que eu não te pago nunca mais. O meu sangue subiu. O meu sangue subiu porque eu vi que aquele camarada, o meu colega, estava fazendo isso para dar o tombo, para achar uma desculpa para não pagar. Mas olha que interessante. Aquele colega meu tinha acabado de fazer o que eu tinha feito com o Marinho. A diferença é que no momento que eu fiz isso com o Marinho, eu achava que eu estava certo. Eu estava criando um motivo para eu me desculpar. No momento que eu vi outra pessoa fazendo isso, foi quando eu aprendi que isso é abominável. Foi aí que eu comecei a ter mais vergonha ainda de passar perto do Marinho, porque eu pensei, olha, realmente o que eu fiz é horrível. Eu usei uma coisa que eu mesmo causei, que foi a revolta do cobrador, para não pagar o cobrador. Mas eu só fui perceber isso quando eu vi outra pessoa fazendo. Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos esse problema seríssimo no Brasil de que pessoas acham que corrupção é somente o que o outro faz. As pessoas não conseguem perceber os atos feios que elas mesmas têm. Então as pessoas olham e pensam, olha, fulano de tal fez coisa errada, ele é gerente lá do supermercado e ele fez coisa errada. Fulano de tal, que é diretor do hospital, fez coisa errada. Mas essas pessoas são incapazes de perceber as coisas erradas que elas mesmas fazem. Pode ter certeza que aquele gerente lá do hospital que desvia verbas, ele acha um motivo para justificar o que ele faz. Então, muito obrigado, pessoal. Deixa eu agradecer um monte de superchat que chegou aqui. Léo, a sua tia Vânia pediu para você
falado de um sobrinho. Deixa eu só agradecer antes que fogem. Marco Antônio, boa noite. Eu não entendi quando você falou que o Bolsonaro diminuiu impostos dos ricos, como isso afeta a vida dos mais pobres, em que sentido? Eu vou voltar nesse assunto, tá, Marco Antônio, que é o assunto mais importante da noite. Peço vocês para compartilharem, para a gente falar mais uma vez sobre esse assunto. Deixa eu trazer aqui também Pobre Alienado de Direita, que fala: Estopa, faz um teste com o Delgado como moderador. Ele está com lombriga, vontade, brincadeira. Pobre Alienado de Direita. O problema, Pobre Alienado de Direita, é que a moderação, ela é do Ministério do Glicério. Então tem que vir uma portaria ministerial do Glicério. Se eu fizer uma coisa dessa, o Glicério, que está comigo aqui desde a primeira live, ele até me abandona, né? Imagine que hoje nós temos, assim, tem várias pessoas aqui, eu tenho muito carinho por todos vocês, mas nós temos aqui, por exemplo, Dilma Resistente e o Glicério, que estão, assim, o Dilma Resistente foi quem me divulgou primeiro, foi a pessoa que viu o meu primeiro trabalho. O Glicério está aqui desde a primeira live. Se eu abandono digamos que a mentoria dessas pessoas no que diz respeito a adicionar um novo moderador, obviamente eu vou estar traindo a confiança delas. Então tem que passar aí pelos gurus aí, pelos conselheiros aí primeiro para ver se pode. O Roberto Delgado fala: pobre alienado, o Glicério não vai permitir que eu seja moderador dos ofensivos comentaristas. Acho que teme que eu o detone. Eu nunca faria isso com um colega. E também José Rafael Barbosa Machado. A Dilma foi uma das pessoas que mais sofreu na luta pelos nossos direitos, pois além de ser torturada na época da ditadura, foi escorraçada da presidência sem cometer crime algum e não teve apoio. O mais covarde foi a Dilma ter perdido o apoio até do PT. Sua tia mandou anunciar que esse rapaz desapareceu em Belo Horizonte, se alguém souber alguma coisa dele. Bom, eu recebi aqui, é um serviço de utilidade pública, minha tia mandou. Eu não sei como eu faria para colocar isso aqui na tela. Será que eu conseguiria? Deixa eu ver se dá para aparecer sim, tá, gente? Olha, então, quem estiver vendo aí, esse rapaz desapareceu em Belo Horizonte, quinta-feira, às 23 horas. Saiu para fazer Uber e não voltou. Ele sabe, olha que perigo, ele saiu para fazer Uber e não voltou. Se alguém puder divulgar isso aí, minha tia acaba de pedir um serviço de utilidade pública. Álvaro. Eu não sei por que tiraram o nome dele, não sei. Bom, enfim. Se alguém souber, vou colocar aqui mais uma vez a fotinha dele. Se alguém souber, entre em contato, por favor. Pelo telefone 031 9986 98680. Então, muito obrigado. Quem puder dar qualquer informação a respeito desse assunto vai ser, sem dúvidas, muito importante. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez, José Rafael Barbosa Machado. Pessoal, eu vou voltar aqui no assunto que eu considero muito importante, que é a questão dos impostos. Eu vou só pedir vocês que compartilhem aí, por favor, para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Principalmente porque essa live, ela tem uma reprise imediata. Logo após a live tem uma reprise. As pessoas que perderam aí o início da live, elas podem participar das reprises. Então, se vocês puderem compartilhar, quem tiver no Face, pessoal, queria só dar uma dica aqui. No Face eu não estou fazendo as reprises. Agora são dois computadores, um computador que transmite constantemente e esse outro computador aqui, que é o computador que eu uso para fazer a transmissão. Deixa eu trazer para vocês aqui, então, como que a redução dos impostos dos ricos vai implicar e muito na vida dos mais pobres, né? Isso é um assunto muito importante, principalmente porque as pessoas não têm noção de como que isso funciona. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar o quadro aqui mais bonitinho, que eu estou vendo aqui que saiu do quadro, e é importante esse quadro aqui, principalmente para fazer o corte. Então, vamos lá, pessoal. Como que a redução dos impostos dos mais ricos pode impactar nos mais pobres? A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é: o serviço público, ele custa dinheiro. Funcionários públicos custam dinheiro.
Quando o Bolsonaro reduz os impostos dos mais ricos, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele diminui a arrecadação de impostos que poderiam ser investidos na saúde, na educação, e ele aumenta a despesa do caixa público porque pessoas que recebem um valor alto no serviço público passam a ganhar mais. Primeiro, vamos entender o servidor público, o funcionário público. O funcionário público não paga impostos. Claro que não. Isso porque o funcionário público, ele recebe o dinheiro dele de um grande pote de dinheiro que é feito através dos impostos. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar num juiz. Quando o juiz pega a folha de pagamento, ele lê lá deduções de impostos. Mas pensem o seguinte, vamos imaginar que eu devo você um determinado dinheiro e você vai me pagar um percentual sobre esse dinheiro. Você vai me pagar 20% sobre o que eu te devo, porque eu te devo, por exemplo, um dinheiro de um serviço que eu recebi para te passar. Vamos pensar assim. Se você vai me pagar 20% e eu estou te dando 100, você vai me pagar de volta 20. O que significa que eu nem preciso ter os 100, basta que eu tenha 80. Então vamos entender o que acontece. Quando o Estado paga um funcionário público a folha de pagamento, que deduz os impostos, o Estado nem precisa ter o dinheiro completo. Por quê? Porque quando ele faz a dedução de impostos, ele não tira o dinheiro. O cara não pega o dinheiro e vai lá e paga o Estado, ele deixa de pagar. Então vamos imaginar que um determinado funcionário público paga 20% de impostos, ele recebeu 100 mil. O Estado vai entregar para ele 80. E se de uma hora para outra os impostos forem reduzidos para esse funcionário público, por exemplo, para 15%, o Estado deixa de ter que entregar 80 para aquele funcionário público e passa a ter que entregar 85. Esse exemplo, lógico, não usa os mesmos percentuais propostos pelo Bolsonaro, mas só para ficar uma forma bem simples de você entender. Só que o funcionário público, ele não entende que ele não paga impostos. Ele luta contra os impostos sem saber que é dos impostos que vão vir os salários deles. É a mesma coisa do eleitor do Bolsonaro que briga contra negócios internacionais, que são exatamente os negócios que enchem o caixa do BNDES, como se as empresas de fora, né, como se os países de fora e as empresas de fora que compram de empresas brasileiras através de empréstimos do BNDES nunca fossem pagar de volta. Da mesma forma é o funcionalismo público. O funcionário público, ele pensa que se ele não pagasse mais impostos, ele ganharia todo aquele dinheiro. E lógico que não. Vamos imaginar que de uma hora para outra, todo o funcionalismo público parasse de pagar impostos. Então vamos imaginar que todo mundo que ganha 80 mil, que está na folha de pagamento 100 mil, mas na verdade recebe 80 porque tem, por exemplo, 20 mil de impostos, começasse a ganhar o dinheiro todo sem impostos, 100 mil. A gente teria simplesmente uma grande inflação, porque a gente teria uma quantidade muito grande de dinheiro na economia sem uma contrapartida de produção. Então, o que é mais importante nesse momento? O funcionário público, ele passa a receber mais, o que significa que a folha de pagamento do Estado, ela pode até continuar a mesma, mas por causa da falta dessa dedução, o custo do funcionário torna-se mais alto, porque o funcionário não devolve aquela parte do dinheiro para o próprio Estado. Então, o Estado precisa de mais dinheiro para pagar o funcionalismo público. Por outro lado, parte da arrecadação do Estado vai diminuir, né? Parte da arrecadação do Estado agora fica na mão dos empresários e das empresas, das pessoas que ganham muito. Então, veja bem, o Estado perde de duas formas. Ele perde, primeiro, porque ele arrecada menos, porque ele diminui os impostos. Ele perde, segundo, porque ele paga mais, porque ele passa a pagar para as pessoas que antes devolviam mais dinheiro para o Estado através de impostos. O que acontece, então, na prática? Na prática, é menos dinheiro no caixa do Estado. Nós temos hoje no poder um governo declaradamente liberal, que é um governo que não está muito preocupado em investimento em serviços públicos. O que isso reflete na vida do pobre? Imagine você que hoje a gente já tem uma quantidade, né,
pequena de investimentos em saúde e educação. A gente precisa admitir que os professores ganham pouco, a infraestrutura das escolas não é lá grandes coisas, os médicos não estão querendo trabalhar para o governo porque no governo eles ganham pouco, né? Sempre reclamação de que os investimentos na saúde são baixos. De onde que você acha que o Bolsonaro vai tirar investimentos para colocar no salário das pessoas que ganham muito? Obviamente, é do dinheiro que ia para a saúde, do dinheiro que ia para a educação. E quem precisa de saúde e educação pública, gente? Vamos cair na real. É exatamente a parte da população que recebeu de presente uma redução de R$ 8,00 na expectativa de aumento salarial, ou seja, o mais pobre. Então, é dessa forma que a primeira atitude do Bolsonaro, em termos tributários, já serve de lambada no lombo do mais pobre, já serve aí de pedagogia para os eleitores do Bolsonaro que, ainda antes do período escolar, mesmo antes de começarem oficialmente as aulas, já começam a ter a lição da disciplina Eu Sou Pobre, módulo 1. A gente vai ter aí 8 módulos semestrais da disciplina Bolsonaro Educando Eu Sou Pobre. Então, esse aí é o modo como esse tipo de medida prejudica os mais pobres. Deixa eu trazer aqui um agradecimento a Veroquinha 1. Muito obrigado, Veroquinha. Você poderia me passar o e-mail da Gisele do 247? Quero enviar-lhe uma longa e fundamentada crítica construtiva sobre todos os programas que vi na grade, inclusive os que você participa. Veroquinha, eu vou te pedir para mandar um e-mail para contato@247, que é o que eu sei de cor. E pode ficar tranquila que o contato@247.com.br é monitorado e eles vão encaminhar imediatamente para a Gisele. Se você mandar para mim uma mensagem na minha página no Facebook, que é onde eu vou conseguir onde eu vou conseguir ver, ou então mandar pro Clicério aí no canal, no Clube do Estopa, pro Clicério aí você me encaminha, Clicério, por favor, o e-mail dela, da Veroquinha, eu já te passo diretamente o e-mail da Gisele, mas eu vou te pedir só um tempinho para eu pedir para a Gisele, porque, por incrível que pareça, eu não tenho. Eu converso com o pessoal do 247 no nosso grupo de conversa lá do WhatsApp e eu não tenho o e-mail direto da Gisele, mas eu consigo para você rapidinho. Então, muito obrigado pela sua intenção aí de ajudar na melhoria do Brasil 247, na melhoria dos programas. E vamos lutar para a gente crescer a TV 247, pessoal. Várias horas de programação por dia. Estou tentando criar aí esse modelo de transmissão contínua para ser adotada também pela TV 247. Vamos ver se o Léo implementa esse modelo, né, que vai transmitir aí o dia inteiro para que as pessoas participem e não precisem perder a transmissão no momento que a transmissão é interrompida porque o programa acabou. Deixa eu agradecer a Patrícia S. Olá, Léo, acho que não entendi sua colocação. Servidores pagam impostos, sim, e previdência. Boa noite, Léo. Patrícia, deixa eu te explicar de novo, então, que é muito interessante esse assunto. O que eu estou querendo dizer é que, de fato, o servidor público não paga imposto. A previdência é um seguro. A previdência é lógico que eles pagam. Imagina que a previdência ela tem um caixa diferente do caixa do governo. A previdência é um seguro que trabalha com a diversificação de risco. Como que funciona a previdência? Olha, todas as pessoas que estão trabalhando vão colocar um dinheiro na previdência e aquela previdência vai socorrer todos os trabalhadores que entrarem em dificuldade. É por isso que a gente não pode contestar, por exemplo, Bolsa Presidiário. Bolsa Presidiário não é o dinheiro que o PT dá para o presidiário. Bolsa Presidiário é um caso em que um trabalhador vai preso e a previdência é exatamente o salvaguarda da família. Né? Uma pergunta básica, o trabalhador tem um seguro? Imagina que o trabalhador tem um seguro de carro. Aí ele sofre um acidente de carro, mas porque ele é criminoso, né? O cara sofre um acidente de carro. Aí depois que ele sofre um acidente de carro, ele comete um crime. Porque ele é criminoso, ele vai perder o seguro do carro? Né? Não faz sentido. Da mesma forma, a previdência é um seguro, né? Esse seguro social, que todos colocam dinheiro num pote e daquele pote sai o dinheiro para indenizar aqueles que estão em dificuldades ou aqueles que já entraram em uma das condições de recebimento da previdência, que é a aposentadoria. Já o imposto é um dinheiro que é pago para o governo. E o salário do servidor público, Patrícia, é pago pelo governo. Imagina, Patrícia, que você me deve R$100, mas eu te devo
R$20. Então, na prática, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu sou o governo. Você me deve, deixa eu agradecer aqui, Léo, seria importante falar que os empresários também têm retorno dos impostos através das obras de infraestrutura. Sim, perfeitamente. Olha, através dos impostos, os empresários têm retorno porque eles vão ter um mercado mais aquecido, eles vão ter uma população mais educada, eles vão ter uma população mais saudável, eles vão ter uma sociedade mais saudável e eles vão ter também, obviamente, um país mais construído. O paga-pau para gringo, né, o pobre de direita, sai do Brasil e fica elogiando a infraestrutura dos países desenvolvidos, mas ele é contra a arrecadação de impostos e acha mesmo que uma empresa privada vai simplesmente montar uma infraestrutura dessa sozinha. Não, a empresa privada vai, ela é muito boa. Ela vai chegar e vai montar aí uma situação dessa sozinha. Ela vai chegar, uma empresa privada de coração muito bom vai construir uma ponte. Ah, mas por quê? Não, porque ela tem um coração muito bom. Aí ali ela vai ficar cobrando pedágio na ponte, eles imaginam que isso é sustentável, né? Agora, eu queria só concluir a questão com a Patrícia, questão dos impostos, que é o seguinte, Patrícia, pensa o seguinte, imagine você, Patrícia, que eu sou o governo, né? Eu sou o seu patrão, imagina que eu sou o seu patrão. Eu faço o seguinte combinado para você, como eu sou o governo e sou seu patrão ao mesmo tempo, eu faço um combinado, olha... vou falar de uma forma mais simples. Agora, eu vou fazer para vocês uma super explicação que vai ficar muito clara para todo mundo entender que funcionário público não paga impostos. Eu vou até colocar de volta o negocinho do Bolsonaro aqui, porque essa eu vou fazer até um corte. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou fazer uma super explicação para vocês e vocês vão entender que o funcionário público não paga impostos. E para fazer essa explicação, eu vou fazer uma analogia com uma igreja famosíssima de Belo Horizonte, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Teve um período que a Igreja Batista da Lagoinha contratava os seus membros para fazerem os trabalhos internos de faxina, de segurança. Só que a Igreja Batista da Lagoinha, ela fazia uma coisa muito estranha. O Estado tem direito de fazer isso, mas uma igreja fazer isso é feio. A Igreja Batista já pagava os funcionários com o dízimo descontado. Então imaginem vocês o seguinte, vocês são funcionários da Igreja Batista da Lagoinha. E vocês aceitaram entrar na Igreja Batista da Lagoinha trabalhando com a condição de receber o salário com o dízimo descontado. E vocês vão receber o salário Bolsonaro, porém com um acréscimo vindo aí do Leonardo Stolpe. Então vocês vão receber R$1.000 por mês. Mas como a Igreja Batista da Lagoinha contrata as pessoas já descontando 10%, vocês já devem, por mês, R$100 para a Igreja Batista da Lagoinha. Aí imaginem que eu sou o Valadão. Na época eu acho que era o Márcio Valadão. Imaginem que eu sou o Valadão. Então eu falo com você assim, olha, Patrícia, você vai trabalhar para a minha igreja e você vai receber R$1.000 por mês. Aí você fala, nossa, que legal. Só que você sabe que você, como membro da igreja, você tem que dar 10% para a igreja, né? Você fala, eu sei. No final do mês, você pode até ter uma folha de pagamento de R$1.000, mas você vai receber 900, porque vai ter os 10% de desconto. O que eu estou querendo dizer nesse momento é que a Igreja Batista da Lagoinha, ela nem precisava ter o dinheiro total da folha de pagamento, ela podia ter 90% do dinheiro da folha de pagamento, porque ela já sabia que 10% seriam relacionados à devolução do dízimo. Quando a gente pensa no governo empregando, porque é o governo que recolhe os impostos, ele paga o funcionário e os impostos são meramente contábeis. Eles estão escritos ali, mas eles não existem na realidade. Na Igreja Batista da Lagoinha, nunca existiu o salário de R$1.000. O salário real era de 900, entenderam? Porque o valor que ela desembolsava, na verdade, era só 90% do salário, porque 10% já era o desconto. Então, quando o governo contrata alguém, o que o governo precisa ter de dinheiro é só o dinheiro menos os impostos. Quando um patrão
da rede privada contrata uma pessoa, se aquela pessoa vai recolher impostos, o patrão precisa pagar para aquela pessoa o valor dos impostos, porque os impostos são devidos pro governo. Já o funcionário público, não. O governo, que é dono dos impostos, é ao mesmo tempo o patrão. Então, o funcionário público não paga impostos, ele deixa de receber uma parte do salário dele, que seria devida para o governo. Isso é de fato. Claro que contabilmente, na folha de pagamento, vai estar escrito lá os impostos. E tem outro ponto. O que a gente precisa levar em conta nesse momento é que essa luta contra os impostos não é justificável por ninguém do funcionalismo público. Isso porque o funcionalismo público é sustentado pelos impostos. No momento que o funcionário público faz essa lenga-lenga, essa briga para acabar com os impostos, ele está na ilusão de que ele está tirando parte dos descontos da folha de pagamento dele. Mas, na verdade, ele está lutando contra a fonte de renda dele. Por quê? Se o Estado tem um problema de arrecadação, ele não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público. 100% do dinheiro do funcionário público são impostos. O que significa que o funcionário público, na prática, recebe impostos. E se ele aderir uma campanha para destruir os impostos, ele vai estar destruindo a fonte de renda que paga ele. Imagine se o funcionário público no Brasil consegue realmente trabalhar junto com a rede privada para acabar com os impostos. As empresas públicas, as instituições públicas vão ter que fechar. Não vai ter dinheiro para pagar esse funcionário público, né? É isso que eu estou tentando dizer nesse momento. Então, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui Sandra Virgínia. Léo, vamos ser realistas. Se não conseguiram tirar o Temer, imagina esse demônio. Não, o Bolsonaro, ele só cairia, tá, Virgínia? Ele não vai cair. Ele só cairia se ele realmente decidisse governar para o povo. Enquanto ele estiver fazendo atrocidades, ele não cai. E olha, não duvide que o Bolsonaro venha atrair as elites para governar para o povo. Eu sou uma pessoa que critiquei o Bolsonaro durante todo esse tempo pela falta de capacidade do Bolsonaro no trato com a política. Ele não tem conhecimento daquilo que ele fala. Mas eu preciso considerar que o Bolsonaro é um cara tão doidão que chegou na política brasileira de uma forma tão diferente, né? Esse cara que chegou na política é assim, através de um clamor público por mudança, que ele, para atrair as elites e governar para o povo, pouco custa. Pouco custa não, custa muito para ele. Lógico, mas é possível. Deixa eu agradecer aqui o Roberto Delgado. Sandra, quem colocou o Temer onde ele estava foi o PT. Não, absolutamente não. Se não fossem os paneleiros, provavelmente você estava entre eles, né, Delgado? Se não fossem os paneleiros, se não fossem a turma do Cunha, nós chamamos, se não fosse a turma do eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, e se não fosse a campanha da Lava Jato mais da Rede Globo para destruírem a democracia no Brasil, o Temer teria sido o vice decorativo por todo o tempo. E agora a gente teria aí uma transferência de poder da Dilma para o próximo presidente eleito. Quem colocou, Delgado, o Temer no poder foram vocês, que lutaram contra a Dilma. Quem foi eleito foi a Dilma. Não que o vice não possa assumir a posição do presidente, mas é obrigação do vice assumir a posição do presidente numa eventualidade, não em uma forjada, nem num golpe desse, e assumir o plano de governo. Porque sabe o que você vota nas urnas, Delgado? Olha, você não vota. Quando uma pessoa procura um projeto de governo, ela vota naquele projeto de governo. Ninguém votou na pessoa do Temer, não. Nem a família dele deve ter votado nele. As pessoas votaram no projeto de governo que estava sendo proposto no momento, que era um projeto que conciliava a ideia de desenvolvimento nacional sem entreguismo e sem redução de direitos dos mais pobres. É isso que foi aprovado nas urnas. Aquele papo do Aécio, de meritocracia, da vara, aquele papo de liberalismo foi derrotado. E o Temer implementou exatamente o que foi derrotado. Então, não pode-se dizer, sob hipótese alguma, que o Temer foi colocado lá pelo PT. O Temer foi colocado na vice-presidência pelo eleitorado do PT para substituir a Dilma e implementar o mesmo projeto de governo da Dilma. Quem colocou o Temer na presidência da República foi a mesma turma que colocou o Bolsonaro na presidência da República. Por isso que a gente precisa admitir que trata-se exatamente do mesmo governo, com o mesmo fã-clube e exatamente com o mesmo argumento, a luta contra
o comunismo, contra os mais pobres, contra a doação de dinheiro para Cuba. Então, vamos pensar. Você é inteligente demais para continuar com esse argumento, né? Respeite. Se você não quiser respeitar as pessoas que votaram na Dilma, se você não quiser respeitar as pessoas que são contra Temer, respeita seu nome. Você tem capacidade de trazer argumentos interessantíssimos. Você não precisa trazer as frases repetidas do MBL. Você sabe que você sabe criar, né? Você sabe, você traz coisas aqui profundas, coisas de história. Frasezinha repetida do MBL não é compatível. Não faz sentido nenhum. Você não me vê falando aqui fascista, nazista, feminista e auxista, não. Eu trago fundamentações para mostrar que o Bolsonaro não terá um governo voltado à maioria. Eu não vou para o senso comum. Você não precisa ir para o senso comum. Desculpe-me, vocês nunca votei em Temer, em Lula, em Dilma. O penúltimo que votei foi no Brizola. Brizola, bom. Você votou no Bolsonaro, o último que você votou, obviamente. E o penúltimo que você votou, na verdade, foi no Aécio. Não tente esconder isso da gente. Pessoal, muito obrigado. Eu vou colocar agora a reprise e peço vocês, por favor, compartilhem essa reprise. O próximo programa ao vivo é o Léo Estopa ao vivo da tarde, que acontece nesse canal às 2h30 da tarde. Então, muito obrigado.